Então, muito boa tarde. Continuamos aqui com o nosso grupo de trabalho de audiências e temos connosco a Associação Portuguesa de Bioética, do qual agradeço a vossa presença, com o Dr. Rui Nunes, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e presidente da direção da Associação Portuguesa de Bioética, e a doutora Ana França, médica especialista em Medicina Interna e Medicina Intensiva e perita da Associação Portuguesa de Bioética na área da transplantação de órgãos. Portanto, devem ter tido acesso à nossa grelha de tempos. Terão 10 minutos de uma intervenção inicial que podem repartir da forma como acharem melhor. Depois passaríamos a palavra aos grupos parlamentares que temos presentes. Temos presentes o PSD, o PS e o Partido Chega, com 5 minutos de intervenção, e depois passaria novamente a palavra à delegação para considerações finais, respostas. Portanto, passaria a palavra a Vossas Excelências. Muito boa tarde, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. É com enorme prazer que estamos aqui. Enfim, estamos a representar a Associação Portuguesa de Bioética, que é uma organização da sociedade civil com mais de 20 anos e que tem defendido uma série de causas públicas, mesmo junto a esta comissão, com uma proposta de lei sobre as diretivas antecipadas de vontade, já no provecto ano 2006. Era, na ocasião, Presidente a Dra. Maria de Belém Roseira, e, neste caso concreto, pareceu-nos, por vários motivos, que era importante trazer este assunto a debate, não apenas na Assembleia da República, mas a Assembleia da República, enfim, é a casa da democracia, mas na sociedade transversalmente considerada. O motivo mais próximo foi um debate organizado pela Sra. Doutora Ana França num encontro sobre saúde em Cascais, na altura um encontro muito conhecido, o Health Forum, que é conduzido pelo professor Adalberto Campos Fernandes, e numa sessão sobre transplantes percebeu-se que este era um tema que não havia motivo algum para Portugal não evoluir, sendo que Portugal tem, como todos sabemos, um excelente sistema de transplantação de órgãos, a todos os títulos, quer pelas questões relacionadas com o enquadramento ético-jurídico, nomeadamente a questão da presunção do consentimento para a dação pós-mortem. Isso foi naturalmente uma alavanca muito importante para que hoje Portugal tenha um dos melhores sistemas do planeta, mas obviamente também excelentes hospitais, instalações, equipamentos, profissionais de saúde. Aliás, cumprimento o Dr. Miguel Guimarães, enfim, que é um conhecedor destas matérias, não apenas como ex-bastonário, mas como urologista, e, portanto, pareceu-nos que faria todo o sentido que Portugal evoluísse para poder estar na vanguarda, mesmo na vanguarda, na linha da frente, em matéria de transplantação de órgãos. E daí esta proposta, que, entretanto, foi enviada em primeira mão às senhoras e senhores deputados da Comissão de Saúde, foi já enviada também ao Sr. Presidente da República, à Sra. Ministra da Saúde, ao Sr. Bastonário, porque naturalmente a Ordem dos Médicos, depois formalmente, terá que se pronunciar, imagino eu, sobre esta temática. Entretanto, vem merecendo o apoio de vários atores da sociedade civil, a Sociedade Portuguesa de Transplantação e outros que depois a doutora Ana França vai aqui explicitar com mais detalhe, e, portanto, parece haver um consenso alargado, pelo menos nos profissionais que se dedicam a esta temática, nomeadamente especialistas em medicina intensiva, etc. E, portanto, estamos em crer que é um passo que não traz grande dificuldade do ponto de vista legislativo. É um despacho do então Secretário de Estado, Leal da Costa, que regulamenta esta matéria e, portanto, enfim, depois competirá ao legislador encontrar o melhor caminho, mas entendemos que, dada a importância do tema e, sobretudo, o impacto que pode ter na vida de milhares de pessoas, porque estima-se que haja bem mais de 2.000 doentes à espera de órgãos para transplantar, e, por conseguinte,
é um passo que não diria que é urgente, mas que sem grandes encargos para o Serviço Nacional de Saúde, porque as equipas estão montadas, os equipamentos tecnológicos como a ECMO existem, tem o potencial de salvar a vida de milhares e milhares de portugueses e, por conseguinte, a pergunta até que se pode fazer ao contrário é como é que ainda não evoluímos para que Portugal pudesse estar não em número 3, como está neste momento, se a memória não me traiçoa, mas pode vir a estar mesmo em número 1 em termos de programa de transplantação no planeta e, portanto, enfim, com o caminho legislativo que entenderem, achamos que é importante este ponto. Sem mais longos, no fundo, a doutora Ana França vai agora explicar com mais detalhe alguns pormenores do ponto de vista técnico, mas no fundo, em termos práticos, o que se pretende é alargar a aplicação dos critérios de Maastricht em doentes em assistolia controlada, para que desta forma as equipas de transplante, nomeadamente no âmbito dos cuidados intensivos e toda a preparação que se sucede, possam encetar os procedimentos para que, cumprindo rigorosamente os padrões éticos, nomeadamente a consulta ao rendo, a verificação da presunção de consentimento, etc., o apoio da família, portanto, sobre isso não há nenhuma dúvida, por isso é que há um consenso tão alargado nos profissionais de saúde, pelo menos nos diretamente envolvidos nesta temática, para que desta forma se possam, os portugueses e as portuguesas possam aceder a mais órgãos do que aqueles que hoje, felizmente, já acedem, sendo que, se nada acontecer, provavelmente a lista de espera vai aumentar. E porquê? Porque a aplicação do conceito de morte cerebral e a dação pós-mortem, pessoa falecida subsequente, como se compreende, tem tendência a diminuir esse tipo de ação pela evolução da própria sociedade e pela diminuição do pool de órgãos que circula nesse contexto, nomeadamente de pessoas vítimas de acidentes de aviação ou de trabalho, que obviamente tendem a diminuir, e mal era se isso não acontecesse. Portanto, resumidamente, passava agora a palavra à doutora Ana França, mas a questão é esta: se nada fizermos, vai haver mais necessidades, porque as indicações são em maior número para a transplantação, mais necessidades e menos oferta, nomeadamente na dação de pessoa falecida. E a dação em vida, obviamente, é sempre muito limitada, porque pretender aumentar a dação em vida é muito complexo do ponto de vista ético-social e, portanto, se encontrarmos soluções para a dação de pessoa falecida, como aliás é o que está a acontecer em todo o mundo civilizado, portanto, não trazemos aqui também nenhuma proposta que seja radical, só é radical no tempo, fora isso não há mais nenhum radicalismo, é o que se passa, nomeadamente na nossa vizinha Espanha, e por isso tem tão bons resultados. Por isso, no fundo, era mais esta sensibilização das senhoras e senhores deputados, para depois encontrarem o caminho que acharem por bem seguir, mas deixando claro, pelo menos na nossa modesta opinião, que é uma iniciativa que se pode traduzir de acordo com vários estudos, nomeadamente um muito interessante efetuado pelo professor José Artur Paiva, do Hospital de São João e da Faculdade de Medicina do Porto, que aliás citamos no parecer, pode-se traduzir no mínimo num aumento de 22% do número de dadores. Portanto, com uma alteração do despacho que existe, estávamos coletivamente a permitir que muitos portugueses não apenas tivessem melhor qualidade de vida, mas sobretudo tivessem vida, que é o que se pretende com os transplantes. Sinteticamente era isto, mas a doutora Ana França, como reputada especialista na matéria, enfim, para explicitar. Obrigada. Então, bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Na realidade há uma escassez de órgãos. Dá muito, e desde a Organização Mundial de Saúde, desde 2010, começou a preocupar-se muito com isto. Daí tenha suscitado que se tenha a fazer reuniões sistemáticas de avaliação e de certa maneira, de voltar a dar aos países as condições para terem uma autossustentabilidade. O princípio na doação e transplantação de órgãos é que os países criem as condições de autossustentabilidade, para que seja tudo de uma forma equitativa.
Os problemas que existem neste momento, a população em geral está a envelhecer. À medida que envelhecemos, temos mais doenças associadas, os nossos órgãos também estão mais velhos e em menos condições de funcionarem, nomeadamente em pessoas mais jovens, de maneira que as contraindicações, além das contraindicações de doenças malignas, de doenças transmissíveis, infecciosas, também estas situações de doença cardiovascular avançada constituem contraindicações e limitações para o aproveitamento dos órgãos. Por outro lado, há uma procura crescente, porque está mais do que demonstrado que a transplantação é o melhor tratamento. É o melhor tratamento para os doentes, não só para aquelas situações que de outra maneira não podem sobreviver, como seja o caso do coração, do fígado, de algumas situações de pâncreas também, como na parte do rim, porque Portugal tem das maiores taxas europeias de incidência de doença renal terminal. É das maiores, um valor só semelhante à da Grécia. E a capacidade de transplantar estes doentes em tempo útil é muito limitada. Chegam a estar 5 e mais anos à espera de um transplante, aqueles que têm condições. Quer dizer, à medida que o tempo vai evoluindo, vão tendo cada vez menos condições para serem transplantados. Daí que tenhamos a oferecer aos doentes uma perspectiva que não é real, porque não temos disponibilidade de órgãos suficientes precisamente para fazermos face a essa necessidade. É criar-lhes uma expectativa que depois não é concretizada. A nível da Europa, vários países têm restrições de legislação, mas a grande maioria aderiu a estas classes de Maastricht na totalidade. Pelo menos não fez nenhuma lei que obviasse a sua execução. Porque o problema aqui é, se a lei nos limita e dizem que só pode fazer o tratamento A e não o tratamento que se aplica de acordo com a Legis Artis, então isso vai limitar a capacidade dos profissionais de aplicarem esse tratamento. Quer dizer que desde que temos esta restrição legislativa não podemos aplicar esta possibilidade de tratamento. Eu não sei se já deu tempo. Mas agradeço muito, doutora Ana França e doutora Rui Nunes, por esta apresentação inicial. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD com o senhor deputado Dr. Miguel Guimarães, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero dar um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Rui Nunes e à Sra. Professora Ana França e agradecer-lhes o facto de nos trazerem aqui uma proposta de alteração da lei da transplantação e da colheita de órgãos, que pode ser importante, embora vá gerar um bocadinho de discussão, como aliás tem gerado ao longo de todos estes anos. E quero felicitar a Associação Portuguesa de Bioética, de facto, pela qualidade das propostas que tem apresentado ao longo do tempo e que algumas já foram transpostas para a lei e que com grande sucesso e portanto, quero deixar aqui também este agradecimento. É verdade que Portugal, quando nós pensamos numa área em que nós estamos bem, as pessoas falam sempre dos serviços, dos hospitais, dos cuidados de saúde primários, etc. E a transplantação é provavelmente a nossa joia da coroa. Isto é, na transplantação nós temos resultados a nível internacional que nos colocam no topo, nos primeiros 5 primeiros lugares ou 10 primeiros lugares, que vai variando um bocado com o tempo, quer na parte da transplantação, quer na parte da colheita de órgãos, quer na parte dos indicadores de qualidade, ou seja, da eficácia dos aloenxertos. É verdade também que, ao longo destes anos, nós fomos criando alguns mecanismos que nos permitem estar com este resultado. E a história do RENDA, para quem está menos habituado a isto, o RENDA é o Registro Nacional de Não Dadores,
é extraordinariamente importante. Isto é, todos nós que estamos nesta mesa, somos dadores de órgãos, a não ser que a gente se inscreva para ser não dador. Isto fez com que os dadores que estão em morte cerebral, e agora já começamos a entrar mais no tema, os dadores que estão em morte cerebral serão dadores até se não tiverem, de facto, exercido o seu direito a serem não dadores. Isto também foi polémico na altura, deu uma grande discussão nos Estados Unidos da América, mas enfim, nós acabamos por tomar também aqui uma boa decisão que permitiu, de facto, dar uma dimensão completamente nova à área da transplantação. É verdade também que a lista de espera é muito grande. Eu não sei exatamente, neste momento, quantas pessoas estão à espera de transplantes renais, hepáticos, etc., mas seguramente serão cerca de 3.000 pessoas, ou por aí, mais ou menos isso. Não tive possibilidade de conseguir ver os números atempadamente. E nós, quando falamos de dadores, falamos daqueles que estão em morte cerebral, isto é pacífico, é o que a gente tem feito mais, e falamos dos dadores de coração parado. Eu tive, de facto, o privilégio de ter estado na primeira colheita e no primeiro transplante, aliás, nos 2 primeiros transplantes realizados de coração parado em Portugal, que foi feito que aconteceram no Hospital São João, no Porto. Nesta altura, quando se tomou esta decisão do dador de coração parado, também houve várias discussões. Na altura já se pensou também na questão de se podíamos alargar ou não à categoria de Maastricht 3, que é aquela que está em causa, porque as outras todas nós já estamos a fazê-las. E, portanto, estamos a falar aqui em termos de uma morte espontânea controlada ou, no caso da proposta que a Associação Portuguesa de Bioética nos traz, na morte na sequência de decisão médica, que eu não diria que é só decisão médica, é decisão médica e decisão também da família. Este aspecto é um aspecto sempre relevante na questão dos transplantes. A nossa empatia, a nossa obrigação de falarmos com a família é importante, embora não esteja propriamente legislada, não seja obrigatória propriamente dito, mas nós fazemos sempre isso. Ou seja, de termos uma decisão em que existe a morte espontânea, e estamos a falar da morte, obviamente, cardiovascular, mas controlada. Claro que quando nós falamos nisto, e se pensarmos que, porventura, nós estamos a ter doentes que estão a ocupar unidades de cuidados intensivos e que já não têm possibilidade nenhuma de sobrevivência e que provavelmente estamos a usar meios para além daqueles que deviam ser necessários para manter a vida, pode-se confundir aqui um bocado com a história da distanásia. Não eutanásia, distanásia, isto é, prolongar a vida indevidamente. Nesta perspectiva, e porque o meu tempo também está quase a acabar, tenho 30 segundos, isto passa de facto muito depressa, é evidente que esta proposta é uma proposta que deve ser ponderada, é uma proposta que eu acho que é uma proposta interessante e este, se calhar, é o momento certo para também a discutirmos. No entanto, apesar das questões éticas que podem ser levantadas, para além daquilo que é já a opinião da Associação Portuguesa de Bioética, provavelmente devemos ter também, se calhar, a opinião do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que, aliás, está sediado aqui na Assembleia da República, e, por que não, também, como disse há bocado o professor Rui Nunes, da Ordem dos Médicos, através da Comissão de Ética da Ordem dos Médicos, que tem tido também uma posição interessante em várias áreas que têm sido discutidas na nossa sociedade. E, portanto, resta-me dizer que estamos disponíveis para abraçar também este projeto, no sentido de ver se conseguimos que seja possível, em termos daquilo que forem os vários pareceres, para alterarmos a lei do transplante e das colheitas de órgãos, sendo que, mesmo assim, em termos de taxas, nós temos, de facto, uma taxa muito elevada de dadores em Portugal per capita. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Partido Socialista com a Sra. Deputada Susana Correia, por favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Aproveito para cumprimentar o professor Rui Nunes e a professora Ana França e agradecer a forma como trazem cá esta matéria e a forma como a explanaram. Eu estou em desvantagem de conhecimento técnico sobre a mesma, mas tive a oportunidade e o orgulho de acompanhar uma iniciativa de cidadãos em legislaturas anteriores sobre a inseminação pós-mortem. E o debate foi grande, o caminho foi longo, mas é um orgulho o resultado final e, portanto, isto leva-me a crer que este caminho que aqui podemos iniciar também poderá ter um resultado positivo. Eu gostava que na oportunidade que os senhores professores vão ter, falassem como se eu fosse
familiar de um utente. O que é este terceiro nível do critério de Maastricht e o que é o facto de considerarmos que o que estamos aqui a pedir no alargamento da lei seja para os casos de doentes que estão em cuidados intensivos, que ainda não estão mortos, mas que vão estar a muito curto prazo. Como é que nós explicamos isto? Do parecer que nos fizeram chegar, a oportunidade também de nos explicarmos melhor este ponto 3, a morte certificada, e este ponto 5. Aqui está o tal questão ética. Eu penso que para este processo, independentemente do caminho que a Assembleia da República possa adotar, teremos que envolver a primeira comissão. A Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, e teremos que iniciar aqui um processo com a audição de um conjunto de entidades, ao exemplo do que foi feito já noutras legislaturas anteriores. De qualquer forma, eu antes de vir para aqui já tive a oportunidade de falar com outros deputados da primeira comissão e da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, ainda não percebendo muito bem que passo pode ser dado, uma vez que não temos aqui o que tínhamos no último exemplo, que era a iniciativa de cidadãos, não temos também uma petição, mas haverá aqui uma iniciativa legislativa a acontecer, estaremos disponíveis para acompanhar. E, de parte de perceber que poderá aqui haver um debate com prós e contras, compreendo e sublinho o papel do nosso país na área do transplante e os grandes desafios que o futuro nos reserva também nesta área e não perdermos a grande oportunidade. Nós também, e eu que estou na Comissão da Saúde, raramente ouço dizer aquilo, temos tudo, temos hospitais, temos tecnologia, temos profissionais, estamos habituados a ouvir mesmo o contrário e, portanto, é não perdermos esta grande oportunidade que nós temos e para que daqui a uns anos não estejamos a olhar para estes discursos que fizemos hoje, dizer que éramos dos 3 melhores e perdermos aqui uma grande oportunidade por uma questão legislativa. Portanto, a fazermos o caminho, estamos disponíveis para, e contando com o conhecimento, disponíveis para o acompanhar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Dr. Rui Nunes e a Dra. Ana França. Bem-vindos e obrigado por nos trazerem este tema. É, de facto, um tema que nos deixa ficar a pensar. E depois que os meus colegas deputados já disseram, é muito importante para nós, como ser humano, quando nos pomos no lado de quem tem um familiar que precisa de um órgão para sobreviver e quando temos um familiar no leito da morte, em que estamos sempre à espera de um milagre para que ele sobreviva. Portanto, é uma matéria muito sensível e obviamente que todo o contributo e os pareceres das entidades responsáveis e conhecedoras desta matéria são fundamentais para que nós possamos ajudar a levar adiante a vossa proposta. Porque, claro que os tempos evoluem, nós estamos sempre na expectativa de que amanhã consigamos salvar mais vidas, mas quando nos toca a nós diretamente é muito complicado. Eu passei por uma situação destas recentemente na minha vida e daí me ser difícil também falar nesta situação. Nunca tinha ouvido falar em distanásia e agora o Dr. Miguel falou nesta palavra e a primeira vez que ouvi falar em distanásia fiquei estarrecida porque nem sequer sabia o que era, nem que existia. O que é facto é que existe e nós temos muito bem que ponderar e tomar decisões. Depois temos a questão das questões éticas. Portanto, tudo isto é importante e nós estamos cá para colaborar dentro das nossas possibilidades, mas sempre com muita ponderação, porque realmente é um tema muito, muito sensível. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria novamente a palavra à delegação para as considerações finais e responder a algumas questões que foram colocadas. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Então eu farei uma apreciação geral e depois a doutora Ana França, enfim, talvez pudesse traduzir em linguagem muito prática conceitos que são muito complexos. Mas, enfim, começando pelo grupo parlamentar do PSD,
É verdade que Portugal tem um excelente sistema de transplantação de órgãos e o Renda foi um grande passo nesse sentido. E é importante salientar como é fundamental que haja uma sintonia entre os profissionais de saúde, o sistema de saúde, mas também a arquitetura ético-jurídica para que as coisas aconteçam. Não fora o Renda e assumirmos de frente em Portugal, já nos anos 80, a legitimidade ética e jurídica da dação presumida pós-mortem, os resultados seriam seguramente diferentes. E como compreendem, este debate na cena internacional não foi fácil, porque em muitos países, também democráticos, alegava-se que o consentimento teria que ser expresso para o efeito, mas eu creio que a conjuntura social em Portugal e o altruísmo típico dos portugueses demonstrou que a dação presumida era perfeitamente adequada, como aliás o tempo veio a comprovar. Depois clarificar só mais dois aspectos. O primeiro é o de que a questão da distanásia, ou seja, esta proposta não resolve o problema da distanásia, mas não é ela própria distanásia. A distanásia existe, é montante. Como a doutora Ana França vai exemplificar, muitas vezes é a própria família que não quer que os doentes estejam mais tempo em cuidados intensivos, a ser submetidos a tratamentos desproporcionados. O conceito de distanásia é um conceito que é complexo do ponto de vista médico e ainda é mais complexo do ponto de vista ético, porque a distanásia é, no fundo, uma utilização excessiva da tecnologia médica, causando sofrimento aos pacientes e à família. E esta fronteira é uma fronteira que não é fácil de definir, nem para os próprios médicos, porque obviamente o Código Deontológico dos Médicos não permite a distanásia. O problema é que o que é distanásia para um pode não ser para outro, incluindo o conjunto da equipa de saúde. Portanto, resumindo e concluindo, o que se passa e a legitimidade desta proposta, não querendo fazer ponto com a distanásia, mas no fundo, o que é que pretende? Pretende dizer, há um doente terminal que não tem qualquer perspectiva de sobrevivência, então vamos preparar o sistema e naturalmente as equipas médicas, com a ECMO que existe já em muitos hospitais portugueses, com grande sucesso aliás, para que, assim que entre em paragem, poder ser um dador presumido porque não está registado no Renda. Ou seja, em certa medida, até terminaria a distanásia. Não é? Porque a distanásia é manter pacientes em cuidados intensivos ou noutro contexto com tratamentos excessivos. E, portanto, esta tecnologia não pretende abordar este aspecto, mas indiretamente resolveria até o problema da distanásia. Quanto ao caminho a seguir, é óbvio que muitas outras entidades deverão pronunciar-se. Eu creio que ainda é do tempo que o Dr. Miguel Guimarães estava no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que se iniciou um parecer sobre dação, que eu também integro, o Conselho Nacional de Ética, um parecer sobre dação de órgãos em anencéfalos, que está praticamente concluído. Eu não posso, obviamente, pronunciar-me sobre isso, mas uma das considerações finais também penso que vai um pouco neste sentido. Portanto, tenho a certeza que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é uma convicção que tenho, não estou mandatado, obviamente, para falar por ele, mas que estará em sintonia com esta proposta, como, entretanto, se associaram também a Sociedade Portuguesa de Transplantação, o grupo de doenças de imunodeprimidos e por aí adiante. Portanto, parece haver um consenso alargado nesta matéria. Em relação aos grupos parlamentares do PS e do Chega, penso eu, enfim, vai na esteira do que acabei de dizer, sendo certo que é, obviamente, fundamental falar com a família. Aqui é preciso muito bom senso do ponto de vista médico e eu acho que, apesar de tudo, as equipas de saúde, em geral, médicos, enfermeiros, outros profissionais, em Portugal têm essa sensibilidade. De facto, isto podia, como noutros países, limitar-se aos profissionais de saúde e ao doente e, portanto, ele não é dador potencial assunto resolvido. Eu creio que em Portugal há essa sensibilidade sempre de falar com a família e o próprio sistema deve aprofundar essa possibilidade. Portanto, sobre isso também não pode haver dúvidas, porque isto faz parte da nossa natureza e, apesar de haver princípios éticos universais,
e que estão estatuídos em convenções que Portugal ratificou, como a Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, ou a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, para já não falar da Declaração Universal de Direitos Humanos, apesar desses princípios éticos universais, pois cada sociedade aplica-os de forma diferente e com a sua conjuntura, e a família, enfim, qualquer que seja esse conceito, hoje em dia não interessa ao caso, obviamente tem que ser uma parceira, e de acordo com a experiência de quem está no terreno, quer ser uma parceira. Portanto, que não haja nenhuma dúvida que isto não é para ser feito à revelia da família, de uma forma encriptada, oculta, não transparente, é exatamente o oposto, como aliás tem sido a transplantação de órgãos em Portugal. E, portanto, seria este o contexto. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pelas palavras, senhores deputados, e resta-me dizer que, em relação, compreendo de certa maneira a satisfação do senhor deputado Miguel Guimarães por ter estado envolvido nesta problemática que tanta visibilidade deu a Portugal a nível internacional e continua a dar. Só que não é suficiente, por isso mesmo é que queremos fazer mais do ponto de vista como cidadã, como médica, neste momento aposentada, mas não deixo de ter os meus direitos de cidadania, de lutar por estas causas. Considero uma causa justa. A morte certificada e a questão da morte no Maastricht 3, acho, inicialmente em 1955, em 95, foi quando foram feitas esta classificação da morte, dos tipos de doação não controlada e controlada. Este tipo 3 é controlado, isto significa que ocorre uma paragem cardíaca depois de retirado do ventilador, depois de se deixar dar medicação sem qualquer efeito, porque mais tarde ou mais cedo aquele coração vai deixar de funcionar. A questão às vezes é uma questão de tempo apenas, porque aquele doente não tem condições para viver independente nem autonomamente. Muitas das vezes, nestas circunstâncias, a própria família pede-nos alivie o sofrimento. Não é só o sofrimento do doente, é o sofrimento da família também. O ir todos os dias a uma unidade de cuidados intensivos é qualquer coisa de perturbador. Estes doentes estão nos cuidados intensivos, de perturbador, e este envolvimento emocional é muito duro, E o facto de eles de reconhecerem que aquele tratamento já não é eficaz, não há qualquer espécie de perspectiva de autonomia, eles preferem que o ventilador seja retirado, porque na realidade o doente acaba por falecer. E só depois deste falecimento ocorrer é que é falado com a família, e é sempre falado com a família. Nós temos uma tradição de falar com as famílias estão a par de tudo aquilo que se passa com o doente. E nesta altura é que nós abordamos no sentido, sabendo já que ele não estava inscrito no RENDA, no Registro de Não Dadores, dizer: é possível que este seu familiar possa ser dador de órgãos. É possível, porque nunca podemos dar a certeza de nada. Porque o facto de eu dizer e de falar com a família e dizer que é possível, pode surgir algum imprevisto e alguma contraindicação que impeça essa doação. Aconteceu uma vez, isto vos dá um caso concreto, em que eu falei com a família e a família anuiu, sim senhora, e depois, quando chegaram os exames todos e as análises, o doente tinha uma hepatite C. Era portador de uma hepatite C, o que, à partida, inviabilizava a utilização dos órgãos.
E eu tive que comunicar à família que efetivamente não podia ser da dor, que infelizmente não podia ser da dor. Não imaginam o desespero da família, porque afinal de contas tinham criado uma expectativa de doar, de poderem aqueles órgãos sobreviver noutra pessoa e depois serem frustrados. Ficaram aborrecidos, ficaram zangados. E depois tivemos que explicar que, inclusivamente, aquilo era uma doença que se podia transmitir a outras partes, pessoas da família, e que tinham que ser testados também a bem da saúde pública. Portanto, esta questão de saber e de falar com a família, e por isso é que nós somos considerados como um sistema de opting out, mas soft. E é certo que em toda a Europa, neste momento, só há 2 países que desesperadamente não querem ter este sistema, que são a Alemanha, porque é contra tudo, e, por enquanto, neste momento, a Grécia, que ainda está há momento estamos a fazer umas grandes diligências para alterar a lei. E estou a participar num grupo de trabalho, precisamente, juntamente com a Grécia e com a London School of Economics, para suscitar um maior desenvolvimento desta problemática. Em relação à distanásia, como falou, nada é mais difícil para um médico intensivista que sabe que aquela medicação está a gastar dinheiro, está a gastar recursos, tem outros doentes em espera, mas não resolve a situação. Isto são cuidados de fim de vida que já estão contemplados na lei. A futilidade da medicação é crime. A futilidade da medicação é crime. Já está desde 2018 consignado na lei. Portanto, aí, mais uma razão para cumprirmos a lei e para avançarmos com outras alternativas em relação também à doação em paragem cardiocirculatória controlada, neste aspecto. Mais alguma questão? Estou à disposição. É só para deixar aqui claro uma coisa, porque se muitas vezes se consultarem a comunicação social, e eu tive também a fazê-lo para perceber como é que esta discussão tem evoluído, muitos jornalistas acabam, às vezes, nas conversas que têm com as pessoas que estão a defender esta questão ou não, acabam por dar a ideia para quem está a ler que a colheita de órgãos é feita na pessoa enquanto ela está viva. Não é verdade. E este aspecto tem que ser bem realçado, que isto é uma colheita de órgãos pós-mortem em paragem circulatória controlada. E, em princípio, é naquelas pessoas em que o tratamento que elas estão a fazer, por isso é que eu fiz a referência à distanásia, já é um tratamento supérfluo, é um tratamento que já não vai ter eficácia. E, portanto, é verdade que eu não consigo dizer se a distanásia tem uma forte, se é muito forte ou não nos nossos hospitais, isso é muito difícil dizer porque não existem dados sobre isso, mas que existe, pode existir, como todos nós sabemos, quem é médico e está no terreno sabe isso, mas tende a existir cada vez menos. Mas tem que ser sempre muito cuidadoso, quer dizer, a decisão de dizer que não se aposta mais num doente, porque o doente não tem possibilidade de sobreviver e, portanto, oferecer-lhe todo o conforto possível, mas retirar-lhe a terapêutica que ele está a fazer e que o mantém vivo, e nomeadamente nos cuidados intensivos, inclusivamente a questão do apoio ventilatório, não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil, porque às vezes nós não temos a certeza, e quando não temos a certeza, as intensistas. Já agora, só para informação, quando foi a questão da doação de coração parado, também não foi fácil. Nós andamos a discutir, e eu cheguei a participar também em reuniões sobre a questão de nós escolhermos em doadores de coração parado, durante alguns anos. E a primeira colheita de coração parado e os primeiros 2 transplantes de coração parado foram sequenciais, como é óbvio, foram feitos no dia 1 de janeiro de 2016.
e começou às 6h30 da manhã, portanto foi um momento único. Pronto, era só para dar esta informação, sobretudo à desinformação que por vezes existe na comunicação social, não propositada, mas às vezes por desconhecimento do que é que se está a falar. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Fugindo um bocadinho à regra da forma como a reunião corre, mas acho que o tema também o permitisse, porque temos aqui um tema denso, sensível, como já foi dito hoje, e que requer muita ponderação, requer muitas outras pessoas e entidades envolvidas. Não sei se mais algum deputado quer dizer mais alguma coisa. Portanto, agradecer a vossa presença, agradecer até a forma sucinta, mas muito clara, como explanaram todas estas questões, e dizer que estamos disponíveis para estar neste caminho, que será longo, mas que será importante para todos nós. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje.